Sim. Ah, então tá bom. Então, a gente pode começar, né? Tá todo mundo ok aqui? A gente já pode... Pode começar, meninas. Pode ficar à vontade. Pode começar? Então tá bom. Então, hoje o tema do Telesaúde é alimentos tradicionais do Brasil. Qual é a ideia de hoje? A gente trazer um pouquinho para a gente saber o que é originário do Brasil ou não, né? Pode passar, Angélica. Daniele, rapidinho. Vou me apresentar. Caro, mas Oi? Nunca vi no portão. A gente vai se apresentar agora. Então, eu sou Daniele. Pode passar, Angélica. Eu sou a Daniele, estudante de nutrição da UFRJ. A gente também tem a Angélica, que também é estudante de nutrição da UFRJ. E a Alexandra, que também é estudante de nutrição da UFRJ. A gente também tem a estagiária Larissa, que é estudante de nutrição da Unirio. Então, nós somos as estagiárias que vai ficar durante 5 semanas aqui e vai apresentar um pouquinho cada tema diferente durante uma segunda-feira no Telesaúde. E a gente tem a supervisão, né, a gente é orientada pela nutricionista, a Ana Lúcia Fittipaldi, e a professora também, nutricionista da FRJ, a Isabela Santos. Então, durante 5 dias, a gente vai tentar trazer temas de uma maneira diversificada e diferente, talvez que vocês nunca tenham escutado. A ideia é essa. Né? E durante 5 semanas a gente vai estar acompanhando vocês. Pode passar. Então, qual é o objetivo da atividade hoje, né? A gente vai tentar reconhecer a origem de alguns alimentos por meio de um quiz. Então, a gente vai fazer umas perguntinhas para vocês, né? Porque a gente consome muitos alimentos todos os dias, só que a gente não sabe qual a origem desses alimentos. A gente vai relacionar isso com a alimentação, se é benéfico ou não é. E a ideia é trocar umas ideias, a gente ter uma interação legal entre nós. Pode passar. E aí, para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender sobre alimentação, né? E relembrar algumas coisas que eu sei que vocês são um público assíduo, que devem saber, né? E aí, para isso, a gente utilizou a base, o Guia Alimentar da População Brasileira. É um guia disponível pelo Ministério da Saúde e a gente consegue ter acesso a ele se a gente pesquisar Guia Alimentar da População Brasileira, né? A gente consegue ter acesso a ele na internet de graça e aí ele vai nos ensinar a priorizar uma boa alimentação, principalmente de forma balanceada e variada. Isso que quer dizer, né? Vai ensinar a gente a escolher melhor os alimentos. E aí ele vai priorizar alimentos in natura e vai evitar alimentos processados e ultraprocessados. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente o que é isso, né? Qual a diferença de um alimento in natura, processado e ultraprocessado. E aí, para a gente ter uma alimentação variada, né? E a gente vai precisar reconhecer esse tipo de ingredientes, né? Principalmente aqueles que vão estar de acesso no nosso país. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Podem fazer pergunta. Pra gente não tem problema nenhum, tá? Pode passar. E aí, relembrando, vocês sabem o que é um alimento in natura, processado e ultraprocessado? Vocês lembram disso? Gracinha, lembra, Gracinha? Lembra? Fala aí. É o que não é industrializado, que não é enlatado, que não vem no saquinho plástico, é o... É in natura. Não. Não, é ultraprocessado, que vem isso aí. Então, in natura... Oi? Ela falou assim, o que não vem, né, Gracinha? Isso, ela disse que não vem no saquinho, o que não vem, que é o alimento in natura. É o alimento in natura. Então, o que é o alimento in natura? É aquele alimento que a gente obtém diretamente da planta aos animais, né? Eles não vão sofrer nenhuma alteração. Então, a gente tem as frutas que a gente consome, a gente tem as verduras que a gente consome, a gente tem o leite de vaca que a gente consome, né? A gente tem uns alimentos que a gente chama de minimamente processados, que assim, facilita o nosso consumo. Por exemplo, café. A gente não compra o café em grão, a gente já compra o café moído, né? E aí é um facilitador pra gente, mas ele é benéfico, né? A questão da farinha também, a farinha já vem moída. Mas a prioridade a gente dá a alimentos que são naturais, né? Que não sofreram nenhum processamento, a não ser assim, ele foi moído, né? Para facilitar o nosso consumo. A gente tem uns exemplos aqui de frutas, de verduras e o leite.
Os alimentos processados já é os alimentos que sofreu alguma alteração. Então, ele sofreu, e é uma alteração muito mínima, por exemplo, uma adição de sal, uma adição de açúcar ou óleo, né? E o ultraprocessado não, ele já mudou completamente o que é o alimento em si, né? Então, por exemplo, de processado, né, aquele que sofreu adição de açúcar, de óleo, né, ou sal, por exemplo, a gente tem as frutas secas, que é muito comum a gente ver no final do ano, no Natal, lá é a uva passa, o damasco. Então, eles sofreram uma adição eles sofreram um processo de secagem, então as frutas secas é comum. Por exemplo, compotas. Então, se a compota for feita só de açúcar e um pouquinho de limão, é um alimento processado, ao contrário da geleia. A geleia que a gente já vê no mercado, além do açúcar, ele tem conservante, corante, alguns aditivos e já não é bom. Então, o ideal é a gente tentar fazer essa compota em casa, né? Que a gente sabe que é mais natural, né? A gente tem alguns alimentos que é processado, por exemplo, o palmito em conserva, ele é um alimento processado, porque ele teve adição de um salzinho ali, o pepino em conserva. Já o alimento processado, a gente nem consegue visualizar ele como um alimento, né? Por exemplo, o sorvete, a gente não vê, por exemplo, sorvete de chocolate, a gente não sabe que aquilo veio do cacau do chocolate, né? Que vai fazer o chocolate. Aquilo já está cheio de gordura, já está cheio de conservante. Por exemplo, um molho pronto. Um molho pronto, a gente sabe que ele é feito de tomate, mas ele tem vários outros temperos, vários outros aditivos que não é benéfico. O macarrão instantâneo, aquilo não é só feito de farinha, aquilo é feito, tem aquele pozinho lá que é cheio de sal, né? O tempero pronto. Então, esses alimentos realmente a gente tem que evitar, porque a gente nem reconhece mais aquilo como um alimento. Por exemplo, o sorvete de morango. Você consegue ver um morango ali? Não, você vê um rosa, que aquilo é um corante que foi dado para dar uma cor. Então, esse tipo de alimento não é um alimento natural. Aquilo já foi totalmente modificado, já tem vários ingredientes, né? Que não se torna benéfico para a gente consumir. Então, uma das coisas mais importantes é a gente consumir o alimento in natura. Mas isso vai afetar muito o tipo de escolha que a gente tem dos alimentos, né? Então, as nossas escolhas alimentar, né? Quem aqui escolhe o alimento por um valor nutricional? Eu vou comprar aquilo porque ele tem um ótimo valor nutricional. Ou a gente escolhe em relação ao aspecto econômico, financeiro. Hoje meu dinheiro só dá para comprar isso, só dá para comprar aquilo. E também tem uma questão de preferência pessoal. Que tipo de alimento eu gosto, né? A praticidade, aqui está mais prático, aqui está mais disponível, eu consigo comprar. Tem os hábitos familiares, eu sempre como isso desde criança. Você tem uma compensação emocional. Hoje eu estou Hoje eu estou, por exemplo, mulheres, principalmente que estão na TPM. Hoje eu preciso de um chocolate. E aí tem uma questão religiosa, que tem religiões que você não come certo tipo de alimentos. E tem os ideais ecológicos. Então, a nossa escolha de alimentos não é uma escolha tão simples, né? Ela envolve várias outras coisas, né? Que vão afetar o tipo de escolha que a gente tem. Mas o ideal é a gente escolher o quê? Em relação ao nosso valor nutricional. E hoje a gente vai aprender, por exemplo, né, o tipo dos alimentos que são daqui, né, o que já são, que não é de origem aqui, mas a gente tem essa produção aqui, e o tipo de período que a gente pode comprar. Mais para frente, na próxima Telesaúde, a gente vai mostrar mais ou menos como é que o clima vai afetar na disponibilidade do alimento, tá? Qual o período que é ideal para comer aquele alimento, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Pode passar. Ok para vocês o que é alimento natura, processado, ultraprocessado? Posso continuar? Então, bom dia. Deixa eu só dar bom dia aqui pro pessoal, que eu cheguei um pouco atrasada. Vocês começaram tem quanto tempo já? Nós temos uns 10 minutos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tem muita gente nova, porque eu ia apresentar vocês, falar que vocês eram uma turma nova. E me apresentar. A gente meio que falou, né?
Eu sou Ana Lúcia, sou nutricionista do Centro de Saúde. Não sei se tem alunos novos aqui, se tem gente antiga. E aí dá boas-vindas para você. Vocês estão vendo a Gracinha. Quem mais? E aí a gente vai estar começando aqui com uma turma nova de alunos até o início do mês de julho, tá bom? Uns assuntos assim bem interessantes, esperando a participação de vocês também. Então é isso, pode continuar, Dani. E aí, uma coisa que a gente traz, assim, você conhece as origens dos alimentos que você consome? Por exemplo, você consome durante o dia, um feijão, né? Você sabe se aquilo veio do Brasil, se é de origem brasileira? Uma banana que você consome, uma maçã, são frutas, os legumes que você consome do dia a dia. Então, essa é a ideia da nossa telesaúde hoje, apresentar para vocês, né? O que vocês acham que pode ser originado ou não do Brasil. Né? E aí o que pode passar, né? A gente vai usar muito o termo nativo, né? Nativo ou de origem, né? Tem vários significados para o termo nativo, e é aquele que nasceu no lugar, originado daquele lugar, aquilo que é natural. Por exemplo, eu nasci no Brasil, então eu sou originada do Brasil, então eu sou brasileira. Então quando a gente fala que nasceu naquele local, é originado daquilo. Então, por exemplo, mais especificamente, eu nasci no Rio de Janeiro, então eu sou carioca. A pessoa que nasceu na Bahia, ela é baiana, então é originado daquele local. E aí a gente vai aprender um pouco o que é de origem, o que nasceu aqui no Brasil, o que pertence aqui ao Brasil. Pode passar. Então, dessas frutas a gente vai dividir em várias categorias. E aí, por exemplo, a gente tem aqui de frutas: banana, maçã e abacaxi. O que vocês acham que é de nativa, de origem brasileira? A gente tentou uma vez. Banana. Você acha que é banana? Quem dá mais? Eu acho que é o giló. A maçã gala é brasileira, não é? A gente vai ver mais pra frente de onde é. Quem quer falar mais um pouquinho? O que acha? Pelo que eu tô vendo aqui, a outra aluna, acho que é a Manuela, né? Manuela, você consegue falar com a gente? Se não puder falar, pode escrever também, tá? Pra mim tava saindo, desculpa, eu falei banana e depois também falei abacaxi. Você acha... Não, escolhe uma aí, banana ou abacaxi? Abacaxi, que eu lembrei que a banana não deve ser. Apesar de ter muito, mas não deve ser. Então vamos passar aí. Então, a fruta originária do Brasil é o abacaxi, né? Então a gente trouxe a localização aqui para vocês verem, né? A banana, ela tem origem chinesa, né? Então ela é de origem da China. Hoje o maior produtor de banana tá a Índia, a China, a Indonésia e o Brasil. Então a gente também produz banana hoje. Então veio para o Brasil a banana e hoje a gente produz banana. A gente produz mais ou menos 6,6 milhões de toneladas de banana por ano, então é muita banana. Quem mais produz banana é São Paulo. São Paulo produz 1 milhão de toneladas de banana, né? E a banana, ela é ótima, porque ela é rica em vitaminas, né? Principalmente A, B1, B2, vitamina C. Ela tem vários componentes, como potássio, fósforo, cálcio e magnésio, né? E aí, quem nunca ouviu falar que banana é bom para cãibra? Né, por causa do potássio. Então ela reduz a cãibra, ela reduz os problemas musculares. Então é o ideal a gente consumir uma bananinha todo dia, né, que vai ajudar a fortalecer as questões musculares. Ela vai melhorar a qualidade do sono, o humor, a função gastrointestinal. Ela vai aumentar também a saciedade. E qual o período que é melhor a gente comprar banana, né? Geralmente, daqui a pouco já está aí agosto, de agosto a novembro. A gente tem banana o ano todo, né? Mas de agosto a novembro, a banana é a melhor época para se comprar banana, né? O preço vai estar mais acessível, né? E a gente vê que as frutas, apesar de ter o ano todo, o preço vai variando, né? Como a gente vai ver, né? Então, a melhor época para comprar banana é de agosto a novembro. A gente também produz uma boa quantidade em março, mas de agosto a novembro é onde a safra, a gente chama de safra. Safra é onde está o melhor período da colheita, né? Onde está melhor produzindo aquela fruta. Então a banana, nesse caso, é melhor de agosto a novembro.
Já a maçã é do sul da Ásia e do leste da China. Então, ela está aqui, mais ou menos nessa partezinha aqui do mapa. E a China, hoje, produz cerca de 50% da produção mundial. Então, quem mais produz maçã, de maçã produzida no mundo, metade quem produz é a China, tá? E ela é rica em potássio, cálcio, ferro e fósforo. Ela também é rica em vitaminas. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter o hábito, né, de comer a maçã com a casca. Muita gente tira a casca da maçã, mas a casca é importantíssima, porque a casca é rica em fibras. Então, isso vai ajudar a melhorar o funcionamento do intestino. Então, principalmente alguém que tenha prisão de ventre, dificuldade para ir no banheiro. Então, é ideal comer maçã e comer ela com a casca, né? Isso vai ser importante para facilitar a absorção de cálcio. E aí, melhorando, você absorvendo melhor o cálcio, né, no intestino, é melhor, então, também para a saúde dos ossos. Então, quando consumir maçã, dê preferência de consumir ela com casca, tá? E qual o período melhor para se comprar maçã, né? Isso também vai depender tudo da região que vai ser produzido. E aí, de final de dezembro até início de maio, de final de dezembro a início de maio, é o melhor período para se comprar maçã. E a gente tem maçã de tudo que é tipo, né? A gente tem maçã gala, maçã Fuji, aquela maçã vermelha, né? A red, que a gente chama, que é a maçã da Branca de Neve. Então, a gente tem vários tipos de maçãs e todas elas têm benefícios ótimos, né? Principalmente se a gente consumir ela com casca. E aí, o abacaxi. O abacaxi é originário do Brasil, da floresta amazônica, tá? O Brasil, ele é um dos maiores produtores de abacaxi, principalmente na região do Pará. Então, a gente está falando aqui na região amazônica, que está aqui no norte, tá? Então, a gente produz mais ou menos 426 milhões de abacaxi por ano, né? E uma coisa bem legal, né, da dominação do termo abacaxi, né, o nome dele veio do Guarani. Então, os índios denominaram o termo abacaxi e ele era chamado de ananás, né? Então, tem alguns lugares, principalmente pelos espanhóis, você vai escutar sobre como chamado de ananás. E aí ele vem do tupi, ibá, que é fruto, e cati, que exala um cheiro agradável, intenso. Aí quando você fala ibá, cati, vira o abacaxi. Só que a gente hoje denomina de abacaxi, mas ele era ibacati, né? E aí esse abacaxi, né, ele é boa fonte de água, então para hidratação ele é muito bom. Ele é rico em vitaminas C, A e B, ele tem muito minerais como magnésio, ferro, fibras e enzimas. Ele vai melhorar a função intestinal, né? Ele vai facilitar a digestão, porque ele tem uma enzima. E essa enzima é uma dica boa. Essa enzima, quem já ouviu falar do suco de abacaxi para amaciar a carne, né? Então tem gente que usa, né, porque ele tem uma enzima. Então tem gente que usa, às vezes compra uma carne mais durinha, usa o suco de abacaxi e ele vai amaciar a fibra da carne. E a carne se torna um pouquinho mais molinha. Então é uma boa dica, às vezes, para você quiser amaciar a carne, né, tornar ela mais molinha, usar o suco do abacaxi. Ele é excelente diurético, né? E uma coisa que a gente tem que começar a fazer é aproveitar a casca do abacaxi. A casca do abacaxi dá para fazer suco, dá para fazer chá. Então, a gente pode bater a casca do abacaxi, a gente pode processar para consumir melhor esse abacaxi, tá? Só que o abacaxi tem que tomar um pouquinho de cuidado, quem tem problema de acidez. O abacaxi, ele é um pouquinho ácido. Então, pessoas que têm problemas estomacais, como gastrite, refluxo, devem evitar o excesso do abacaxi. Mas ele é uma excelente fruta. Vamos para o próximo, Angélica. E aí, dessas frutas aí, vamos continuar na categoria fruta. A gente tem uva, jabuticaba e açaí. Qual dessas você acha que é de origem brasileira? Ou quais? Aí duas. Jabuticaba. Você acha que é jabuticaba? Também acho que é jabuticaba. Então, vamos lá ver. Então, a gente tem duas frutas aqui de origem brasileira, a jabuticaba e o açaí. Vamos começar com a uva. A uva,
ela é tanto do Oriente Médio quanto da Europa, tá? Hoje o maior produtor de uva é a China. Eles produzem mais ou menos 14 milhões de toneladas por ano, né? Seguido da Itália e dos Estados Unidos. E nossos melhores produtores de uva aqui no Brasil, a gente produz uva aqui no Brasil, está na região sul. Quem nunca ouviu falar das vinícolas da região sul, ali no Brasil, eles produzem quantidades boas de uvas de qualidade, né? E aí, quando é que a gente compra a uva? A uva vai depender de onde ela está sendo produzida. Angélica, marca para mim, por favor, o hemisfério norte. O hemisfério norte, né, se ele produzir a uva, a gente tem uva boa de agosto a novembro, tá? Mas se a gente, né, que aí a gente vem uva por importação. Mas se a uva for do hemisfério sul, aqui onde a gente está, ela é boa de março a agosto. Então, de março a agosto, a gente ainda está numa colheita boa de consumir uva, tá? E a uva, ela é rica em potássio e ela tem uma grande quantidade boa de cálcio, fósforo e magnésio. Ela é muito importante para evitar problemas cardíacos. Quem não ouviu falar, toma um copinho de suco de uva natural, tá? Todos os dias, que vai melhorar o coração. Então, a uva é muito importante para isso. Então, quem puder consumir, o bom consumir é aquele suco, uva e água, só. Se a gente falar de uva e água, é o suco da uva, né? Se tiver outras coisas, não é benéfico. Se botar açúcar, já não é o ideal para a gente consumir, né? E aí ela vai também controlar a pressão, ela vai ajudar no controle da pressão arterial. Ela tem uma grande quantidade de vitamina K e B1, que vai ajudar na fixação e absorção de cálcio. Isso aí vai ajudar a melhorar os ossos. E ela tem uns componentes que a gente chama de antioxidante, que é importante para evitar envelhecimento, evitar ruga. Então, a uva ela é muito boa para isso. Jabuticaba ela é produzida aqui, numa região específica no Brasil, que é a Mata Atlântica, tá? O Brasil é o maior produtor de jabuticaba. A gente consegue consumir boa qualidade, num preço barato, de jabuticaba de setembro a novembro. E ela é rica em vitamina C e E, B1, B3 e B2, né? E ela vai ter aqueles componentes que eu falei, antioxidantes, que vai ajudar a evitar ruga e flacidez. Então, a jabuticaba ela é boa. E o açaí, ele é produzido, né, aqui no Brasil também, ele é originado no nosso Brasil, né? O Brasil é o maior também produtor de açaí, assim como o jabuticaba, principalmente na região norte. Então, a gente tem 87,5% do nosso açaí produzido no Pará e no Amazonas, né? O melhor consumo de açaí é de julho a novembro. Eu estou falando do consumo da frutinha, tá? Só que a gente consome o açaí o quê? Ele que na tigela, ele cremoso, né? E aí o açaí, ele é muito importante, porque ele tem muita quantidade de vitaminas, né? Principalmente A, D, K e C. Ele é rico em magnésio, cálcio, potássio e ferro. Ele vai ajudar o bom funcionamento do seu sistema de defesa, né? Então vai aumentar as células de defesa do organismo, vai ajudar a melhorar o processo de cicatrização, né? Ele vai ajudar no melhor funcionamento do intestino e da circulação sanguínea. Só que a gente tem um grande problema. A gente não come a fruta do açaí, a gente come essa tigela aí, né? Então tem gente que come 500, 700 ml, né? Só que a gente não come o açaí puro. O açaí que é vendido pra gente é vendido com guaraná. Isso é um grande problema, porque o açaí em si já é calórico. Quando bate com guaraná, ele já vai ter açúcar. E aí, ele sendo calórico, mais açúcar, e consumido numa quantidade grande, ele vai ter um problema para aumentar o excesso de peso, tá? Então, quando consumir o açaí, pede o açaí puro e com uma fruta. Bate o açaí com banana, que ela vai adocicar, com morango, ela que vai adocicar esse açaí. Evitar comer esse açaí com guaraná, né? Principalmente evitar botar leite em pó, botar calda de morango, porque hoje em dia todo mundo bota completo o açaí, como não come mais ele puro. Então o ideal é a gente consumir esse açaí puro, tá bom? Pode passar. E aí? A gente tem agora uma outra categoria, a gente saiu das frutas e a gente está em raízes, tubérculos, que são nativos no Brasil. Vocês sabem o que é um tubérculo ou uma raiz?
Ó, o tubérculo, eu acho que é a batata e a raiz. Mas no caso, aí tudo é raiz. Então, a gente botou como se fosse uma categoria. Eles são legumes, só que assim, eles não precisam de uma árvore. Eles não dão em árvore, eles dão dentro da terra. Eles nascem dentro da terra. E aí pode ser uma raiz ou um caule de algum legumes. Então, todos esses exemplos que estão aqui, mandioca, inhame e batata, são tubérculos ou raízes, tá? E aí, por quê? Eles nasceram o quê? Dentro da terra. E qual desses vocês acham que é de origem brasileira? A batata. Vocês acham que é a batata? Eu acho. Não sei não, aí me perdi. Você Vou acha que chutar. Aipim. é aipim? Ah, a senhora conhece a mandioca como aipim? É. Então vamos passar pra gente ver. É a mandioca. É a mandioca. A gente vai falar um pouquinho mais dela. Vamos falar primeiro aqui a mandioca. Vamos falar primeiro da mandioca, que é a respostinha certa, né? A mandioca, ela tem vários nomes, depende da localização. Então, aqui no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente conhece ela muito como mandioca ou aipim. Já a macaxeira está lá na região Nordeste. Então, quem for para Bahia, para Recife, se pedir aipim, não vai conseguir. Nem mandioca, tem que pedir o quê? Macaxeira, tá? Então, se você for para a região Nordeste, tem que pedir macaxeira. Me dá licença só para falar um instantinho. Fala. Lá em Minas Gerais, eu fui em Minas Gerais, estava escrito assim, bolinho de mandioca. Aí você quer pedir do jeito que tá lá. Aí ele viu com o meu sotaque. Era o quê? Carioca, ele falou, aipim. Aí eu fiquei toda sem graça, tá? Isso vai depender muito da localização. Por exemplo, a gente aqui, eu chamo muito de aipim, né? Eu também. Você chama de quê? Aipim, porque aipim, né? Então, mas assim, se você for para São Paulo, às vezes, tem lugares que chamam de mandioca. Isso vai variar muito do local. O mais, assim, diferente mesmo é o Nordeste, que chama de macaxeira, né? Aí uma coisa legal, a gente é o quarto produtor, apesar da mandioca ser nossa, né, de origem nossa, a gente é o quarto produtor de mandioca. Hoje, quem mais produz mandioca é a Nigéria, Tailândia e a Indonésia. E a nossa produção toda se concentra no Pará. Que o aipim, a mandioca macaxeira, ela é de origem amazônica. Então, quando você vai lá, é muito comum você consumir lá no Amazonas, em Belém, a mandioca, né? Aí você conhece ela como tucupi, ela tem vários nomes, né? E hoje a mandioca está super diversificada, porque hoje você tem o quê? A tapioca, você tem a farinha de mandioca, você tem a mandioca para várias coisas, né? E uma coisa legal, né? O nome. Qual é o nome da origem da mandioca, né? Na verdade, né, a gente conhece ela como mandioca, aipim, macaxeira, mas o nome dela original é manioca, que os índios deram esse nome, né? Porque em homenagem à filha de um índio que veio a falecer. O nome da garota era Mani, que é o nome da criança, e Oca é o local onde ela foi enterrada. Então, eles originalmente chamavam a mandioca de manioca. E com o passar do tempo, a gente começou a chamar de mandioca. Então, a gente alterou esse nome, mas vem de origem dos índios, né? Nativo dos índios. A mandioca é uma excelente fonte de energia, ela é rica em fósforo, ajuda a combater o cansaço, a fadiga, e ela é rica em cálcio e melhora a quantidade óssea, tá? Então, se a gente consumir a mandioca, ela é excelente. Ela é uma excelente fonte de carboidrato, então esses alimentos em si têm uma boa quantidade de valor energético, então a gente pode consumir, que é um excelente. A gente tem o inhame, que tem origem africana, né? O inhame também já virou uma coisa nossa, bem consumido. Ele tem também bastante fonte de energia e ele é excelente, junto com a batata doce, a utilizar na atividade física. Então, muita gente utiliza o inhame para estimular a performance durante a atividade física, que ele melhora a função motora, você melhorar a andar, né? E melhora a atividade cerebral. E a batata, ela tem origem América do Sul, aqui perto de um lugarzinho chamado Cordilheira dos Andes. E ela é rica em fonte de cálcio e fósforo, e ela tem uma quantidade boa de antioxidante que ajuda no envelhecimento.
Então, esses legumes, né, eles estão na mesma categoria, são excelentes fontes de energia, tá? Mas o nosso aqui é a mandioca. Pode passar. Bom, a próxima pergunta é qual legume é nativo do Brasil? E aí aqui a gente tem 3 opções, tem a cenoura, o chuchu e o palmito. Aí eu vou fazer uma breve introdução deles. A cenoura contém vitamina C e A, que são potentes antioxidantes que protegem as células do nosso corpo, né? Então ele vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de cânceres. E o beta-caroteno, que é uma substância presente nas cenouras, ele é convertido em vitamina A no nosso corpo, então ele acaba ajudando na nossa visão de dia e de noite. E também ele proporciona uma pele mais saudável para a gente, uma pele mais bonita, os cabelos também, as mucosas também. E outros alimentos, assim como a cenoura, que são boas para a vista, são esses legumes que possuem uma coloração mais amarelada, avermelhada, alaranjada, como o melão e a abóbora, por exemplo. Já o chuchu, ele é rico em fibras e antioxidantes, eles têm poucas calorias e é rico em minerais como o fósforo, né, que ajudam a prevenir o envelhecimento do cérebro, o potássio, que ajuda a controlar os níveis de pressão do sangue, o cálcio, que é bom para a saúde dos nossos ossos, e o magnésio, que é bom para a saúde do nosso coração. Já o palmito, ele é rico em vitamina A, C e do complexo B, ele possui minerais como zinco e potássio, e a gente pode ver que o palmito ele tem mais uma consistência fibrosa, né? Então ele acaba ajudando para quem quer emagrecer, porque ele traz mais saciedade quando ele é ingerido. Então, aí depois disso, qual legume vocês acham que é nativo do Brasil? Eu acho que é o palmito. Mas o palmito, ele é in natura, não é? A gente só pode comer ele no vidro, não é? Então, a gente pode consumir ele em conserva ou também in natura mesmo. Eu também acho que é o palmito, mas apesar que eu gosto de todos daí, só o chuchu e a cenoura. Eu não gosto desse treco branco aí, não. Não gosta de palmito? Não, isso é horrível. Ninguém acha que é cenoura? Bem, o que eu mais gosto é a cenoura e o chuchu. Chuchu para bolinho de chuchu. E a cenoura eu gosto de comer ela em tudo. Arroz, qualquer coisa vai a cenoura. Mas eu vou ficar com a cenoura. Vai ficar entre a cenoura? Então a Gracinha vai ficar com palmito. Palmito. Tem mais gente aí para falar? Tá, então eu vou passar. Acertou quem falou o palmito. Então, a cenoura, ela é originária da Ásia Central e sabia que antigamente as cenouras não eram laranjas? Antigamente as cenouras eram de cor roxa, vermelha ou amarela e elas foram trazidas pelos portugueses durante a época das grandes navegações. E a cor laranja que a gente conhece atualmente é porque teve esse cruzamento de duas cenouras diferentes, né? A cenoura branca e a cenoura amarela. Aí deu origem à cenoura laranja, que é a que a gente consome mais. Mas também existem essas outras diversidades de cores das cenouras. Já o palmito, ele é originário do Brasil, né? E a gente tem várias espécies de palmito. A palmeira que dá o palmito, né? A gente tem da espécie Jussara, que é nativa da Mata Atlântica, e a gente também tem as restantes, como por exemplo a pupunha, que é originária da Amazônia. Já o chuchu, ele é originário do México, e lá o chuchu é um item básico da alimentação, né? Então ele pode ser consumido desde a casca, as raízes, as folhas, e aqui no Brasil a gente consome mais ele como fruto, mas também seria interessante a gente aproveitar integralmente todo o alimento. Aí o próximo é leguminosa. Então, a leguminosa são grãos ou sementes que crescem em vagens e são do mesmo grupo dos feijões. Então a gente tem uma variedade de feijões. A gente tem o feijão preto, a gente tem o feijão carioca, a gente tem o feijão vermelho, o feijão branco, mas a gente também tem outros alimentos que são do grupo dos feijões, do grupo das leguminosas, como por exemplo a gente tem a lentilha, o grão de bico, amendoim, fava. Então, as leguminosas, elas são boas para a saúde porque elas são ricas em proteína, elas são ricas em fibras,
elas são carboidratos, né? Então elas acabam dando energia para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Ela contém vitaminas, principalmente do complexo B, e minerais como ferro, cálcio, potássio e fósforo. Além disso, elas também ajudam a reduzir o nosso colesterol e também diminuir os níveis de açúcar no sangue. Então, qual para vocês é a leguminosa nativa do Brasil? Feijão branco? O preto. Feijão preto? E você, Gracinha? Qual a sua opinião? Esse eu não sei, não. Chuta. Vai que dá o carioquinha. O carioquinha. Falta lá e Então, fica carioca. Tudo bem, Gracinha? O feijão carioca, apesar dele ter o nome carioca, ele não é do Rio de Janeiro, ele é de São Paulo. Mas sabe por que eles deram o nome de carioca? Ele foi descoberto numa fazenda em São Paulo, né? E quando a pessoa descobriu o feijão carioca, ele parecia muito com uma espécie de porco que tinha lá em São Paulo, que era a espécie carioca. E era muito parecido com a pelagem do porco, porque o porco ele era marrom e ele tinha mais listras, e parecia muito com feijão, que ele é marrom e ele é meio rajado. Aí por isso que deram esse nome em homenagem ao animal. Já a lentilha, ele é originário da Ásia Ocidental e Central, e a gente tem muito essa superstição de comer lentilha no Ano Novo, né? E isso veio com os imigrantes italianos, porque eles achavam que a lentilha ela tinha muito formato de moedinha, né? Que iria trazer riqueza, fortuna. Então, por isso que eles têm muito o hábito de comer a lentilha no Ano Novo, assim como a gente, os brasileiros. E a gente deveria comer lentilha o ano inteiro também, porque ele possui cálcio e isoflavonas, que são compostos importantes para o nosso corpo, né? Ele permite o fortalecimento e crescimento dos nossos ossos, oferece vitaminas do complexo B, que são importantes para o sistema nervoso, né? E a gente também tem o feijão preto, né? Que é originário da América do Sul. Aí o próximo é especiaria. O que é a especiaria? Especiaria são os temperos que a gente usa na nossa culinária, né, que proporciona vários sabores diferentes às comidas. A gente tem a canela, o cumaru e o açafrão, mas você conhece outros tipos de especiaria que você usa na sua casa? Ah, sim, eu uso... Eu não sei falar o nome direito, não, que eu gosto muito. É chume-chume, principalmente o de... Sim. Gracinha, você... Pimenta do reino. Canela Pimenta do reino. Também. Quais especiarias a gente ainda tem na nossa cozinha? Tem um vermelhinho que eu esqueci o nome agora, gente. Colorau? Não, páprica. Então, a gente tem vários. A gente tem a páprica, a gente tem o gengibre, a gente tem a pimenta, o cravo, a noz moscada, cardamomo, ervas aromáticas. A gente só tem que atentar à quantidade que a gente bota de cada tempero, porque se a gente extrapolar a quantidade, vai acabar virando um excesso e pode ser um pouco tóxico para a gente. Então, a gente tem que prestar atenção em qual ingrediente a gente está usando e a quantidade. Aí, fazendo a introdução, a canela ela é obtida por meio do tronco de madeira, né? Então, ele pode ser utilizado em pau, como a gente pode ver na imagem, ou em pó. E a canela possui várias propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajuda na prevenção de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. A gente tem o cumaru, que a gente vê nessa imagem que a gente usa a semente dela. E o cumaru ele é fonte de gorduras boas, como ômega 3, 6 e 9, ajuda a controlar os níveis de colesterol e glucose no sangue, no tratamento contra a anemia, porque ele possui uma boa quantidade de ferro. Já o açafrão, ele é rico em potássio, manganês, ajuda no equilíbrio do colesterol, ferro, fósforo e vitaminas C e B. E aí, o que vocês acham que é a especiaria do Brasil? Eu acho que é o açafrão. Eu vou ficar com a canela, que eu sou louca em canela, gente. Eu gosto do açafrão também, mas na canela. Agora, cumaru eu nunca ouvi, não. Eu nunca vi falar disso, não.
Eu trouxe justamente esse exemplo porque todos os outros, a canela e o açafrão, não são originários do Brasil. O cumaru, ele é. Por isso que eu trouxe, que era uma curiosidade interessante. Então, o cumaru, ele é conhecido como baunilha brasileira e é uma planta nativa da Amazônia, né? Então, ele dá esse sabor parecido com a baunilha que a gente conhece. Aí, essa árvore que dá o cumaru, ele fica lá na Amazônia e ele pode chegar até os 30 metros de altura. É uma árvore muito alta. E esse cumaru, ele pode ser usado tanto na indústria de cosmético, porque ele tem um perfume muito agradável, ou também na indústria de tabaco. E ele é muito queridinho pelos chefes de fora do Brasil, porque eles usam o cumaru tanto nas receitas doces e salgadas, e também porque ele tem um importante potencializador do sabor, né? Uma fava de cumaru, né, que seria uma sementinha dela, tem a capacidade de aromatizar mais ou menos 2 litros de creme ou de leite, que corresponde a 2 favas de baunilha, né? Já a canela, ela é originária do sul da Ásia, e o açafrão não se sabe ao certo se foi na Grécia ou na Ásia. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Esse que é daqui do Brasil a gente encontra na Casa Pedro, né? Então, esse cumaru, ele é mais difícil de encontrar para vender, porque ele também é um pouquinho mais caro. De todas as especiarias, durante as grandes navegações, né, bem antigamente, as especiarias elas eram consideradas como os itens de luxo, né, porque era muito difícil adquirir. Mas aí agora a gente tem várias especiarias à disposição, que tem também um preço acessível, só que algumas ainda continuam caras, como o açafrão e o cumaru, por exemplo. Então encontra lá sim, sabe? Porque o açafrão eu compro lá por grama. Lá vende por grama. E eu vou ver se eu encontro. Aí na próxima aula eu falo com você. Sim, tá bom, beleza. Você sabe, né? Vou procurar também. Essa é uma novidade, né? Vou procurar também para aqui perto de casa. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Alexandra e vou dar continuidade ao quiz. Dessas 3 opções, né, de refeição, então, tem a feijoada, tem o bacalhau e a lasanha. Qual dessas opções vocês acham que é de origem brasileira? A feijoada. Também acho a feijoada, que vem lá dos neguinhos. Isso aí. Gente, realmente a feijoada, né? Essa tava mais fácil. A feijoada, né, tem a nossa origem Brasil. O bacalhau, né, é de origem de Portugal. E a lasanha é de origem da Itália. Eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 alimentos, tá? Só pra gente saber um pouquinho deles. A feijoada, ela possui, assim, ingredientes nutritivos, tá? Só que é importante sempre a gente dosar a quantidade de consumo, né? Ou então a gente apostar em algumas adaptações para tornar a feijoada ela menos calórica. Ela tem, né? Um dos ingredientes da feijoada é o feijão preto, né? O feijão preto, ele é fonte de ferro, é muito importante, por quê? Porque atua na oxigenação do nosso corpo, ele é bom para a imunidade, né? Previne anemia. O feijão, ele também tem como fonte de vitamina, vitaminas do complexo B. O que é isso? Essas vitaminas, elas auxiliam na manutenção da saúde do nosso sistema nervoso, da manutenção da saúde da nossa pele, dos nossos cabelos e do nosso intestino também. O feijão, ele também é fonte de magnésio. E esse nutriente é importante porque ele regula a nossa pressão arterial, ele fortalece os ossos e músculos e também melhora a nossa saúde cardiovascular, né, do nosso coração. O feijão, ele também é fonte de potássio, né, que auxilia diretamente nessa contração muscular, tanto é que falta de potássio causa cãibra, né, e dor muscular. E ele também é fonte de fibra. E a fibra é muito importante, né, porque auxilia no funcionamento do nosso intestino. Então, assim, o feijão, ele é bem nutritivo. Feijão preto. Para a refeição ela ficar mais saudável,
As carnes, né, utilizadas na feijoada, elas podem ser usadas em menor quantidade, né? Principalmente para quem tem hipertensão, né? Por quê? Porque as carnes geralmente são muito salgadas utilizadas, né? A couve também, que a gente utiliza nessa preparação, ela é rica em vitamina, né? Como a vitamina A, que já foi falada anteriormente, que ela tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, protege a saúde dos nossos olhos. A vitamina A é bem importante. As do complexo B também tem, né? A couve é rica. Também é rica em vitamina C, né, que é uma grande aliada na manutenção do nosso organismo, da saúde do nosso organismo. Ela melhora o nosso sistema imunológico, aumenta a nossa defesa. E também a couve é rica em vitamina K. A vitamina K, ela é importante para a nossa coagulação, para a coagulação do nosso sangue. A couve, ela também é rica em sais minerais, como potássio, magnésio, cálcio, que o cálcio é bom por quê? Porque ele atua na formação e na manutenção do nosso esqueleto e no fortalecimento dos nossos ossos, tá? E também é rica em ferro, tá? E assim, é bom ressaltar que após qualquer processo de cozimento, né, até mesmo o corte das folhas da couve, ela pode perder parte dos nutrientes. Então, assim, a melhor forma de consumir é crua mesmo, tá? E a laranja, que também é utilizada na feijoada, ela é bastante rica em vitamina C, tá? O bacalhau aí, que é de origem de Portugal, ele é uma preparação boa também, é um peixe magro, rico em ômega 3. O que é ômega 3? O ômega 3 ele é muito importante para a saúde, para a proteção de doenças cardiovasculares. Ele melhora a nossa pressão arterial, reduz os nossos glicerídeos, tem efeito também anti-inflamatório e antioxidante. E ele também é rico em vitamina A, vitamina D. Vitamina D é o quê? Que promove o crescimento e a mineralização dos nossos ossos, né? Vitamina B6 e B12, essas vitaminas elas são importantes também para o nosso sistema imunológico, né? Esse alimento, o bacalhau, ele tem um baixo valor calórico, né? E ele é uma fonte de magnésio, fósforo, cálcio e sódio, né? O sódio, ele é importante porque ele é um mineral que ele regula a nossa pressão sanguínea e também auxilia na contração muscular, tá? A terceira opção, que é a lasanha, né, que é de origem italiana, ela não tem muitas fontes de vitaminas e minerais, não. A lasanha é bolonhesa, tá? Sugiro até, se puder, substituir por lasanha de abobrinha. Por quê? Porque a abobrinha, os benefícios para a saúde são enormes, né? Controle da hipertensão, por conta da quantidade de potássio que tem. Tem também vitamina do complexo B, vitamina A, além de minerais, né, como potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio. Então, a abobrinha é bastante nutritiva. E também, deixa eu falar outra, que tem berinjela. Pode ser de berinjela. Com certeza, sim. Essas substituições são bem importantes. Uma conta outra, são muito boas. Mas a gente também gosta da massa sem poder comer, né? A gente pode comer, mas com moderação, né? Alexandra, depois pode compartilhar essas receitas, né? Da lasanha de abobrinha. Legal. Sim, claro. Então é a feijoada. Vocês acertaram. Pode passar, Angélica. Gente, e aí? Quais sobremesas dessas 3 opções vocês acham que são nativas do Brasil? Já vou dar uma dica, é mais de uma. Cara, pra mim é brigadeiro e deve ser. Eu vou falar logo, né? Pode falar. E canjica. Bem, eu achei essas 2. E você, Gracinha? Os 3? O microfone tá desligado. Tá desligado. Canjica e tapioca. Tá bom. Vamos ver. Pode passar.
A canjica não é, gente. A canjica é da África. Ah, tem problema, não é meu parente. A canjica, né, no Brasil, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a gente conhece como canjica, né? E nas regiões Norte e Nordeste é mais conhecida como munguzá e curau. A tapioca, tá, gente, é de origem do Nordeste. E o brigadeiro é de São Paulo, tá? Vou falar um pouquinho dessas três sobremesas. Ô, Alexandre, espera um pouquinho que a gente vai fechar e vai abrir outra sala. Porque essa tá. É melhor que aí Vamos mandar o com link. calma. Tá bom, gente. Então, vou falar um pouquinho dessas três sobremesas. A canjica, né? Ela contém proteínas, fibra, ferro, magnésio, fósforo. Fósforo ele tem um papel estrutural no nosso organismo, né? É um dos principais componentes dos nossos ossos e dos nossos dentes, tá? Também é fonte de zinco, que é um mineral que fortalece também o nosso sistema imunológico e também acelera a cicatrização de lesões, previne infecções, né? E vitaminas do complexo B e também ácido fólico. O ácido fólico ele é importante para a nossa saúde cardiovascular e do nosso sistema nervoso, tá? O brigadeiro, gente, ele tem poucas fontes de vitaminas e minerais, né? Ele é muito rico em açúcar e gordura, né? Então tem que ser utilizado com bastante moderação. Mas eu vou falar um pouquinho de uma curiosidade. Vocês sabiam por que o nome do brigadeiro é brigadeiro? Não? Tá bom. Eu também não sabia não, mas agora eu vou explicar. O que acontece? Antigamente, teve o nome de o nome do doce brigadeiro, ele foi uma homenagem ao brigadeiro, né, da Força Aérea Brasileira Eduardo Gomes. E o Eduardo Gomes, ele estava se candidatando à presidência da República, né? E aí, devido a isso, um grupo de mulheres, né, até paulistanas, do bairro do Pacaembu, elas estavam engajadas na campanha dele e elas organizavam festas para promover a candidatura, né? E aí, o doce, né, teria sido criado por elas, né, durante a primeira campanha dele, né, a presidência. E aí, o doce, inicialmente, foi feito como uma forma de arrecadar fundos para a campanha dele. Só que ele logo ganhou popularidade, se espalhou pelo resto do país, né, junto com a campanha dele. E aí, com as festas das campanhas eleitorais, eram muito disputadas pela população, né? A população queria muito ir nessas festas. Logo, elas começaram a chamar os amigos para comer o docinho do brigadeiro. Aí, com o tempo, o nome brigadeiro, né, se tornou associado a doce e o mesmo se passou a ser conhecido apenas como brigadeiro. Foi por causa de um presidente. Na verdade, ele não ganhou, mas ele era candidato à presidência. Eu não sabia dessa também não, mas achei interessante. A tapioca, né, é uma refeição também que a gente utiliza bastante, né? Ela contém cálcio, ferro, vitamina A, vitamina C e ela não possui glúten, né? A tapioca, ela é uma boa alternativa, né, de alimento. Ela não contém gordura e ela também não precisa de óleo para o seu preparo. Só que assim, a tapioca, para ela se tornar saudável, mais saudável, ela precisa ser associada a recheios mais saudáveis, né? Como fruta, queijos magros, folhas, né? Aí ela fica uma preparação bem saudável. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Não. Quase tudo vai para 2024. Demoraram quase 3 anos para pintar. E aumentar o tamanho do Aí aqui a gente trouxe uma receitinha para vocês, uma receita de crepioca de banana. Os ingredientes são uma banana madura, né, da sua escolha, ovo, 3 colheres de sopa de goma de tapioca, né, e canela a gosto.
Aí a gente vai fazer como? A gente vai misturar o ovo e a goma de tapioca, vai amassar a banana, vai misturar tudo junto, né? E aí vai colocar na frigideira, vai esperar assar. Quando soltar, a gente vira do outro lado e tá pronto. Assim. É, bem fácil. E é gostoso. É gostoso, sim. É fácil. Já comeu, Gracinha, que tapioca? Já, a Larissa sempre faz pra mim quando eu tô com ela. Aí pode passar. Vocês têm algumas perguntas pra gente trazer na próxima aula? Vocês gostaram desse tipo de tema, assim, mais sobre a cultura alimentar? Gostei bastante. Eu gostei. Vocês gostaram? Gostei. Que bom. E Manuela? Também achei bem legal esse tipo, né, de atividade, gente. Interessante, né? É bom pra gente conhecer melhor, né, os alimentos que a gente consome. Falando, mas não estava saindo. Desculpa. Pode falar agora. A tapioca, meu marido fala que é de lá, porque ele é paraibano. Aí eu falo que é dos índios, por causa da Empim, tá? Aí fica a maior discussão aqui. Agora que eu sei que é de lá, eu tenho que fechar a boca, né? Pra não falar mais nada. E mais uma coisa, eu vou dar uma sugestão. O suco de uva, eu faço assim, quando eu tô com muita inspiração. Eu boto para ferver, que eu vi isso no YouTube. Boto para ferver com água, né? Vamos supor, uma caixinha daquela que vende no mercado. E da uva bem docinha, sem caroço. Que é uma tipo jamelão. Eu falo uva jamelão. Aí você ferve, deixa esfriar, bate no liquidificador, coa, deixa na geladeira com uns 2 dias, fica tão docinho, gente, para beber, natural. Não precisa botar açúcar, como uma delas falou, acho que foi a Daniele, não foi? Não precisa de açúcar. Muito bom. Na verdade, a gente tem o ideal é a gente comprar o suco. Nessa maneira que você está fazendo é o ideal, porque é até mais barato, né? Porque você compra a fruta mais barata, né? E é uma maneira de render. Qual o volume que rende mais ou menos essa caixinha de uva? Bem, não pode também botar muita água, que senão não dá. Acabado. Aquela caixinha é mais ou menos aproximadamente 700 ml d'água, né? Aí rende bem. Aí você bate no liquidificador e coa. Depois que você coa, bota numa garrafa. Eu gosto de botar numa garrafa de vidro, né? Parece que conserva mais. Pra mim Aí deixo na geladeira por uns 2, 3 dias. Todo mundo aqui em casa aprovou do jeito que eu faço. Então, o ideal é a gente sempre tentar fazer, buscar formas de aprender e fazer. O que eu falei, por exemplo, assim, tem lugares, quando a gente compra o suco, né? Dá preferência quando a gente vai dar uma aula sobre rotulagem para a gente entender o que está escrito no rótulo. E aí a gente tem que olhar, tem uma coisa chamada lista de ingredientes. O que tem? Então o melhor suco de uva é aquele que só tem a uva e a água, né? Se tiver açúcar, ele não é bom, tá? Então, assim, mas a maneira que você faz é excelente, porque aí você está garantindo que você está fazendo uma coisa de qualidade, com a uva de qualidade, entendeu? E é mais barato, né? Esses sucos de caixinha são muito caros, então esses sucos de garrafa, né, são bem caros. Então é o ideal mesmo comprar a fruta e fazer em casa. O melhor da caixinha, que agora tem em caixa, né? Não sei falar o nome direito, não. Mas ele agora até que tá mais em conta, porque ele na caixa, né? R$15 o mais em conta. R$15. A gente fala mais em conta, né? Mas se for botar assim, porque vem 1,5 litro, né? Para fazer em casa, você vai gastar seu tempo, o gás e uma água, né? Porque às vezes eu quero fazer com a água mineral. Meu marido reclama dessa. E eu quero fazer com tudo que é natural.
Isso é verdade. Aí por isso que eu falei, quando a gente escolhe a comida, a gente escolhe não só por questões de valor nutricional, né? A gente faz uma questão financeira, tem a disponibilidade. Assim, o que vende no mercado não é que seja ruim, né? Se você bota o peso aí, que você gastou de água, de gás, mas o ideal é escolher uma coisa de qualidade, né? Escolher aquele que só tem realmente a uva e a água, não ter o aditivo, conservante. Quando a gente olha um monte de sigla, né, na lista dos ingredientes, isso já não é uma coisa boa, porque aquele produto precisa de conservante para estar ali, né, para aumentar o tempo na prateleira para a gente poder comprar. Isso é uma coisa que não é legal, né? Então, quando a gente olhar, tem que olhar atrás para ver direitinho. Só tem água e a fruta. E aí ele é bom, né? Assim, realmente, quando a gente bota se você comprar um suco de R$15, aí você vai gastar R$6 na uva, né? Que tá por aí. Mas a sua água, o seu gás, realmente vale a pena você comprar talvez o de garrafa, né? Se ele for uma coisa boa, né? Lembrando sempre. Eu prefiro comprar. Na tatuagem, conjuntura de periquito. Mas lembrando para escolher uma coisa boa, né? Não escolher nada. É verdade. Quando tu clica logo. Manuela, você é nova no grupo? Eu não sou nova, não, mas é o que eu falto, né, Gracinha? Credo, tu é terrível, Manu, tu é terrível. Então, gente, eu queria aproveitar para perguntar para vocês sobre os outros alunos. Cadê o pessoal? Cadê a Regina, Maria Helena? Quem mais está faltando? Edivaldo. Maria Helena teve que sair com a filhinha dela, né? Ela falou que ela estava levando a filha para as aulas, não é isso? Várias aulas, né? A Zeulaci está correndo atrás de um curso. Ela tá precisando. A Zeulaci, para terminar a 8ª série. Ela está correndo atrás. Aí hoje acho que ela foi ver isso. Aí tem a irmã dela, né? A Cida. A Cida. Mas graças a Deus já está trabalhando. Aí deve ser por isso que ela não entrou. Entendi. Vocês acham melhor a gente começar 10 ou 10h30? Porque tem a questão do horário da Academia Carioca, lembra? Tem algumas pessoas que fazem. O que vocês acham? Pra mim tanto faz. Não, pra mim também, porque eu já avisei na academia que a segunda-feira eu não vou poder ir, né? Que é pra mim poder ficar aqui com vocês. Aí eu só vou às 4. Na caminhada eu não vou porque eu não aguento, né? Aí já resolvi minha vida, mas os outros também ainda não resolveram. E meia hora mais, meia hora menos. Então a gente pode tentar começar 10h30, né? Para ver se quem estiver na Academia Carioca consegue esse dia, né? Mas a Isabel também me falou que julho não vai ter, não é isso, Isabel? Não, tem que ver a Ana só julho, mas junho tem, né? Já estamos em junho. Então vamos começar, vamos combinar de começar 10h30? Tá ótimo, gente. Foi muito bom, gostei muito. Ideias para a próxima aula? Alguém tem? Eu quero alguma coisa energizante. Tá precisando de energia, Gracinha? Eu tô muito fraquinha. Essa régua aqui em cima. Vocês linkam aqui, aí vocês só copiar o link. Pode encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa? Quero só agradecer. Eu também queria agradecer muito a vocês e a participação. Obrigada, foi nossa primeira experiência. A gente vai estar ainda nos próximos encontros. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Eu gostei muito. Obrigada a vocês. Tá rodando, super engajado. Também. Que a gente vai ter que mexer em arquivo. Isso aí, muito bom. Então tá, gente. Um beijo, boa semana. Até segunda-feira. Boa semana, gente. Tchau, beijo. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau. Aninha, Tchau. depois você marca minha consulta.
Vou remarcar.